uma série psicológica, e para começar a gente vai fazer uma prece. Então, vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que coordene e dirige essa tarefa, para que todos nós possamos, nessa troca de ideias, nessa conversa sobre o Evangelho, a doutrina espírita e a psicologia, através do pensamento de Joana de Ângeles, nos elevar, reconhecer a si próprio e, com esse reconhecimento, progredir, porque esse é o nosso objetivo. E cada um de nós aqui sabe do compromisso, da responsabilidade que assumiu, por isso pede a ti a permissão para início do estudo dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos começar o estudo, né? Agora sim, nós vamos entrar no livro, né? Jesus e Atualidade. A mensagem é Jesus e Atualidade, que é a introdução, é o prefácio desse livro. Tá? Quando a gente se propõe a estudar o pensamento de Jesus, né? E aí a Joana vai fazer esse trabalho, vai fazer esse exercício, não é adorando as suas palavras, né? Porque a gente tem o costume de, quando pega o Evangelho, o considerar um livro sagrado. E aí, considerando um livro sagrado, a gente embute em cima um respeito muito grande, e um respeito que faz com que a gente não questione, não pergunte o que está ali, né? Então, o nosso objetivo não é questionar, não é idolatrar as palavras, né? Mas também não é ler com ceticismo, não é bloqueando caminhos. Então, a gente precisa estar aberto para aquilo que está proposto ali. E para a gente fazer um estudo sério do Evangelho, a gente tem algumas recomendações, né? Primeiro, ter em mente que o seu conteúdo ele pode surgir de um texto completo ou de uma única palavra, né? Então, aquele start, aquela luz, aquilo que vai acontecer na nossa mente, né? Às vezes você está lendo um texto, uma palavra que está ali num trecho do Evangelho faz assim na tua mente. Dá o gatilho, né? Então pode ser um texto, pode ser um versículo, pode ser uma frase. Então a gente tem que estar atento a isso, tem que olhar com muito carinho. Tem uma amiga que fala assim, o texto apresenta palavras que brilham, né? Então, às vezes, você está lendo o texto e tem uma palavra que te chama a atenção. É aquilo que eu tenho que me pegar. Compreender bem o aspecto literal do texto, né? O que é isso? Fazer aquela leitura atenciosa, buscar o significado de cada palavra, entender o tempo, as pessoas, os verbos, o lugar, a ocasião, as circunstâncias, as expressões que estão sendo colocadas ali e os hábitos vigentes na época de Jesus, né? Então, o Haroldo conta que quando ele começou a estudar o Evangelho com o seu Honório de Abreu, né, lá em Belo Horizonte, ele começava assim, aí tinha um trecho do Antigo Testamento que ele pegava e dizia assim, e Moisés foi colocado num cesto que foi untado com betume. O que é betume? Aí ele parava o estudo, pegava o dicionário, ia lá, via o que era betume, e a partir daí, sabe, para você ter um entendimento do que está sendo colocado ali. E isso é fundamental. Então, assim, uma das parábolas que eu mais gosto, que é a parábola do filho pródigo, a parábola dos dois filhos, a gente fica perdido porque a gente não sabe as tradições que estão envolvidas ali. A partir do momento que você conhece aquelas tradições, aquele estudo fica muito mais rico, né? E, por fim, buscar cuidadosamente o seu conteúdo espiritual. Só que isso não é algo usual para a gente. Não estamos acostumados a fazer isso, né? Não é familiar. Então, como não é familiar, a gente vai buscar ajuda.
Em quem? Em Emmanuel, Joana, Bezerra. As obras psicografadas, elas nos dão uma grande ajuda para fazer essa interpretação, né? Esse conteúdo espiritual. Né? Então, de posse disso, né? Com essas recomendações, e a gente vai dar um exemplo disso, quando Jesus começa a parábola do semeador, ele diz assim: o semeador saiu a semear. Nessa frase, a gente pode fazer um monte de perguntas. Será que o semeador acordou e de repente assim, eu vou semear? Será que ele preparou? Como ele preparou o terreno? Quanto tempo ele levou para se preparar para essa tarefa? Como ele se preparou? Será que ele se preocupou com a qualidade das sementes que ele estava levando? Percebe como é que é profundo esse estudo? E só com essa frase, Emmanuel escreveu 7 textos naquela coleção Fonte Viva. Ele escreve 7 textos com essa frase, para a gente perceber que não é um estudo simples, o estudo do pensamento de Jesus. Né? O que, quando, quem, como e onde. Então, de base disso, a gente vai desenvolver o nosso estudo. Né? E Kardec, ele vai dizer para a gente isso, né? Que o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é o que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, ele teria abortado como tudo que surge antes do tempo. Então, o espiritismo veio no momento certo, por quê? Porque a ciência já tinha o seu desenvolvimento, ela já tinha uma base robusta para que você pudesse embasar todo aquele conhecimento. Por isso Jesus não falou de reencarnação. Por isso Jesus não falou de fluidos, não falou de fluido cósmico, não falou de tudo isso que hoje a doutrina espírita nos aborda. Porque isso não ia ter um desenvolvimento. Né? E todo esse processo ele vai começar no final do século XIX, né, com um médico psiquiatra austríaco, né, que começou a perceber uma coisa muito interessante. Até aquele momento, todo e qualquer transtorno mental era uma enfermidade física. Quando Freud começa a estudar sobre a histeria, né, as ciências médicas vão passar a observar a mente como algo distinto do corpo físico. Tá? Histeria, né, o que nós conhecemos como histeria, a palavra histeria é derivada de uma palavra grega que significa útero. Porque naquela época, antes de Freud, a histeria era uma problemática feminina. Só as mulheres tinham histeria. Né? O que é histeria? Né? A histeria é o seguinte: você vê uma pessoa num acesso de fúria, e aí pergunta, por que você está assim? Aí se a pessoa disser, roubaram meu carro, me bateram, etc, etc, a pessoa tem uma razão para estar naquele estado. Mas se a pessoa disser assim, não sei, eu entrei nesse estado e não sei por que eu entrei, aí é um processo histérico. E aí o que Freud vai perceber? Que o tratamento que era dado na época não surtia efeito. Então ele vai perceber que não era uma questão de ordem física, era uma questão de ordem emocional, de ordem psicológica. Tanto é que quando Freud vai desenvolver esse contexto, as pessoas vão dizer para ele o seguinte: na França existem homens histéricos. Isso. Não, não, tá certo. Tá certo. Eu estou adiantando aqui. É, com esse estudo de Freud, ele vai dizer, na Europa, né, vai dizer assim, na França existem homens histéricos. Só que a histeria, ela é tanto masculina quanto feminina.
tanto homem quanto mulher podem ter o estado histérico, né? E é isso que os estudos de Freud foram avançando, né? Então vamos começar, agora efetivamente vamos começar o estudo, né? A doutrina do rei Próspero. E ela veio justamente para nós, enviar a homeopatia, a hipnose e a eletricidade. Então, você cria uma associação às coisas da natureza, ao magnetismo, que é né? Sim. Você magnetizar o outro. Tudo vem, exato, tudo vem no tempo, tudo vem no seu tempo, né? Então, a Joana começa nos dizendo assim: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Então, quando Freud e a psicanálise e as outras vertentes que se desenvolvem a partir daí, né, vão entender que os distúrbios psicológicos eles não têm uma estrutura material, eles não são físicos, mas esses pensadores não associam esse pensamento, essa ideia, a uma estrutura que sobrevive à morte do corpo físico, né? Por quê? Porque a maioria dos estudiosos não tem religião, né? Eles são arreligiosos, então não acreditam na vida após a morte, mas vão se utilizar de técnicas e abordagens que Jesus já nos ensinava, né? E Jung, quando ele desenvolve a psicologia profunda, utilizando os símbolos, ele não está fazendo nada novo, né? Ele está tomando emprestado uma técnica que é utilizada pelas grandes culturas em busca do autoconhecimento. Então, por exemplo, os judeus utilizavam o machal. Os zen budistas utilizavam o koan. Aí você vai, o que é isso que ele está falando? O que é o machal, o que é o koan? Os cristãos usam as parábolas, que é o mesmo processo. O que é a parábola? Né? A parábola é o, como nós comentamos, acho que semana passada, é o colocar ao lado de, né? Então eu pego um conceito que eu conheço para explicar um conceito que eu não conheço. O Machal e o Koan são histórias que são contadas e aí a pessoa ela vai pensar sobre aquela mensagem, aquela história, para trazer conteúdos filosóficos, religiosos para si mesmo. Uma autoiluminação. Então, Sócrates se utilizava da maiêutica, né, que é aquela questão de perguntas e respostas, né? Então ele perguntava para a pessoa uma coisa: o que você acha a respeito disso? Aí a pessoa respondia: mas você não acha que isso que você respondeu está ligado com tal coisa? E ele vai fazendo o encadeamento de perguntas, né? Nós temos as fábulas, nós temos os contos de fada, nós temos as metáforas e por aí vai, né? Então, todas essas técnicas que hoje nós trabalhamos para a identificação dos conteúdos da psique, né? Que essas técnicas são utilizadas. Jesus já conhecia e aplicava naquela época. Claro, não da forma como nós aplicamos hoje, né? Então, agora nós vamos fazer um entendimento do que é psique. O que é psique? O que é Joana vai nos explicar que é psique? O que é psique? Essa palavra psique, ela tanto representa alma quanto borboleta. Então, essa palavra designa isso, né? Alma ou borboleta, né? Só que vamos tentar o seguinte: alma para a psicologia não é a mesma coisa do que para a religião. O que é alma para a gente, espírita? É o espírito, né, que tem o envoltório perispirítico, que está encarnado. Isso é alma. Tá? Então, a alma é o espírito encarnado. Para a psicologia, a alma é algo que não é material, né? Que é algo que comanda o corpo, mas não é algo material.
né? Na mitologia grega, a palavra psique é uma é uma divindade, né, na mitologia grega, que representa essa personificação da alma, né? É uma alegoria à alma humana, purificada por paixões e desgraças, preparada para desfrutar da verdadeira felicidade. Então, aí eu recomendo que vocês busquem na internet o mito de Eros e Psique, né, que vai retratar a união entre o amor e a alma. É linda essa história, né? E mostra um pouco isso, né? E nas obras de arte, a psique ela é representada como uma jovem com asas de borboleta nas costas, né? E aí a gente pode associar a psique, né, a alma, né, que tem uma vida difícil como lagarta, mas que um dia adquire asas e alça voos mais altos. Então, olha como é que a metáfora ela trabalha, como é que é a questão do espírito imortal. A nossa alma é essa borboleta, né, que tem as dificuldades, se rasteja, sofre, mas depois ela tem a leveza, né? Jung vai entender a psique como a totalidade, não só como a vida, não só como o racional e irracional, é o pessoal e o coletivo, é o consciente e o inconsciente. Então ele abarca tudo isso. Ele vai entender que a psique é tudo, né? A psique não se limita aos fenômenos conscientes, mas abre espaço para tudo aquilo que vai além, né? Então a sensação, o sentimento, a intuição e o instinto, que são processos inconscientes, ela vai entender como psique, né? E aí Jung tem essa frase que é fantástica, quando ele diz assim: a psique não é algo dentro do indivíduo, mas antes, mais propriamente falando, o indivíduo é algo que existe dentro da psique. A gente já ouviu essa frase de uma outra maneira? Tem uma frase que eu já vi em adesivo de carro, que é de uma casa espírita, ele colocou a seguinte frase: não somos o corpo que tem o espírito, mas um espírito que habita o corpo. É essa a ideia, é isso que Jung quis trazer. E quando Joana ela vai falar, né, nos apresenta Jesus mergulhando nos refolhos do indivíduo, ela quer dizer nas partes mais profundas, nas partes mais secretas da alma. E não tem como não lembrar de uma frase de Jesus que está no Evangelho de João, quando ele diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então ele vai falar isso, né? O que Jesus quis dizer? Ele conhece cada um de nós, como nós somos. Então, quando Jesus está de frente com aquela pessoa, né? Quando a gente está de frente, quando Jesus estava de frente com aquele que ele iria curar ou com quem ele iria conversar, ele não precisava perguntar nada, ele já sabia tudo. Ele já sabia o que aquela pessoa ia dizer. Por quê? Porque ele conseguia penetrar no inconsciente daquela pessoa, né? Então, quando Jesus estava diante, ele já fazia um escaneamento da psique dele, né? Sabia o que causou a enfermidade e o que aquela pessoa precisa ouvir naquele momento. Ele sabe qual é a causa geradora daquela enfermidade, né? E ele vai alertar, e isso alerta para a gente uma coisa muito importante, que toda doença do corpo físico, ela tem origem no espírito. Isso é profundo demais. Tem uma obra que é Na Seara do Bem, que é um espírita, que foi presidente de casa espírita, desencarna, e ele volta na Terra, né, para acompanhar do mundo espiritual como se desenvolve uma reunião pública. Então ele vem e nos conta o que acontece numa reunião pública pelo lado da espiritualidade. E ali tem um médico, né, que faz a fluidificação da água,
e trabalha na questão do passe, né? Então, ele, com a equipe dele, além de trabalhar na fluidificação, ele trabalha no passe. Ele diz assim para o Tonini, que é o espírito: não existem doenças, existem doentes. Trazendo a ideia de que toda e qualquer enfermidade ela tem uma origem espiritual. Qualquer uma. Por quê? Fala, Adriano. A medicina chinesa já fala isso há milênios. Né? E óbvio, né? Aí a medicina ocidental, infelizmente, o foco dela é no corpo, porque não tem ainda esse desenvolvimento, né? Essa ideia do ser que preexiste ao corpo. Eles não têm essa ideia. Né? Hoje, a gente já começa a perceber isso. A gente já começa a ver os médicos a tomarem posturas que não tomavam antigamente. Então, quando o médico dizia assim, o que resta fazer é orar, era desdém, dizendo assim, ó, não tem mais nada a ser feito. Mas olhava com desdém. Hoje, o médico participa da corrente de oração. Por quê? Porque, e é interessante isso, a medicina e as pesquisas na área biológica, as pesquisas de modo geral, elas veem resultado. Então, qual é o resultado? Isso funciona? Funciona. Então, vamos aplicar. Mas por que funciona? Não sei, mas eu sei que funciona. Divaldo tem uma história que ele conta numa das suas obras, e eu nem sei como é que ele chegou nessa história, mas essa história é muito interessante. Era uma família muito rica nos Estados Unidos, e as famílias muito ricas, elas investem em pesquisas nos hospitais. Né? Então, o que aconteceu? Eles tinham um filho, a esposa ficou grávida de novo, e a criança nasceu prematura. Então, ela ficou numa incubadora, a criança, a menina, né, ficou numa incubadora, e os médicos dizem assim, ó, ela piora a cada dia, não vai ter jeito, ela vai morrer, porque ela não reage, ela não responde. Aí os pais ficaram muito tristes quando chegaram em casa, falaram com o filho, perguntou o que aconteceu. Falaram, sua irmãzinha, ela não está bem, ela não, talvez não vá sobreviver. Aí o garoto falou assim, eu posso vê-la? Porque ele não tinha visto a filha, a irmã. A irmã tinha ido para o UTI neonatal. Aí, não, mas você não pode entrar na UTI. Tudo. Aí o menino falou, aí aquela luz, né? Que a gente sabe que não veio da cabeça, aquilo foi intuído de certa forma. Eu pergunto, ué, ela não vai morrer? Qual a diferença de eu entrar ou não? Aí a mãe falou assim, aí os pais, tem razão. Aí foram falar, aí o médico disse, não pode entrar. Aí eles usaram exatamente esse argumento. Aí o médico chegou e falou assim, não tem nada que impeça. Aí o garoto entrou, chegou na beira da incubadora e falou assim, oi, raio de sol, vim te visitar. Porque era assim que ele chamava a irmã na barriga da mãe. O que o médico percebeu? A alteração do ritmo cardíaco, né? dos sinais vitais, eles se alteraram, eles melhoraram. E o médico? O que aconteceu? A gente não fez nada, a gente não deu medicamento. E a criança melhorou. Aí, eles foram embora. Aí o médico falou assim, volta aqui amanhã. Aí o garoto voltou no dia seguinte, e a mesma coisa, foi, falou com ela, cantou música. E aí os médicos perceberam que os sinais vitais melhoraram. O que eles fizeram? Vamos tirar a criança da incubadora e você vai ficar com a mãe. Que é a técnica, não sei se você já ouviu falar, do bebê canguru. Então, é uma bolsa, né, que a mãe coloca a criança pequenininha aqui junto com ela. E a criança se curou, e a criança sobreviveu. E aí o que a biologia diz? Impossível, porque a visão não está, o recém-nascido não tem, ainda mais prematuro, a visão não está perfeita, a audição não está perfeita, as sinapses cerebrais não existem, estão em formação. Como é que ela reconhece?
A gente sabe por que que reconhece, né? Não adianta ser a enfermeira mais dedicada, mas a mãe é diferente, porque já tem esse vínculo, né? Então, é isso. Então, a biologia vai dizer, isso é impossível. O que que a medicina diz? Ó, pode ser impossível para a biologia, né? Pode ser impossível para a biologia, mas funcionou. Então, a gente vai usar isso. Nesse caso aí, começa a cantar e a música e a Vanessa, trazendo também a perspectiva de doença funcional para igualar o conhecimento. Sim. E a Janaína complementando, a visão ocidental traz outra a causa e efeito, do ser humano em partes. A medicina chinesa trabalha o todo. E essa questão que você falou dos médicos já reconhecer, eu passei por uma situação de psiquiatra, de ansiedade, e nas ruas temporárias, o psiquiatra estava lá fazendo oração todo dia, no mínimo 15 minutos. Estava no receituário. Se tem. Oi. Receituário para todos nós. Praticamente, ele utiliza coração. Ou seja, eles estão reconhecendo que isso é uma medicação. Exatamente. Não, isso. Essa é a palavra, eficaz. Porque se não fosse eficaz, ele não receitaria. Então, aí No caso, ele não nos perguntou se a gente tinha religião, se a gente estava e nem comentou isso. Mas no receituário, estava escrito. já tinha lá. Liberação do medicamento, no final, fazer oração, porque tem uma prescrição. É uma prescrição médica. Exatamente. Mas isso tem um filósofo antigo que ele vai dizer assim: mente sã, corpo são. Fala, Marcelo. Exatamente. Né? O saber como orar, usar essa ferramenta, ela é fundamental para esse processo. Né? Hoje está havendo um amadurecimento maior que a percepção de que a oração funciona além do que as escalas podem provar. Mas as metodologias ativas provam. São os efeitos. São os efeitos, exatamente. Porque assim, a medicina só vai ter base em alguma coisa se aquilo trouxer resultado. Ponto. Se não trouxer resultado, é misticismo. Então tem um hospital nos Estados Unidos, o Hospital John Hopkins, muito famoso. O John Hopkins ele tem um curso para os pacientes para eles aprenderem a perdoar. Ensinando o perdão. Por que que eles fizeram isso? Porque eles, pelas pesquisas que eles fizeram, aquelas pessoas que perdoam os seus agressores têm uma recuperação física muito mais rápida. É porque é cristão, é religioso? Não, é resultado. Então, o perdão, o ato de perdoar, se for realizado efetivamente, ele tem poder curativo. Né? Aí, totalmente. E eu caminhando cheio do lado de e uma palestra
Eu observo que você e você começa a ver as coisas. Uhum. Não. Mas acho que aquilo ali. É. Não vai nada, pode ser. Mas ficar celular. Caramba, quanto aqui na praia vai sair aí? Vai lá para o celular. Tendo bobagem. Mas enfim, esse é assunto para outros. Não sei por quê. Nós falamos do inconsciente, né? Joana fala do inconsciente, e a gente vai tentar entender um pouquinho do que é esse inconsciente. Quando Freud ele faz quando ele define a estrutura da psique, ele compara com um iceberg, tá? Então, a parte que está fora a parte que está fora da água, cerca de 10% é o chamado consciente. O consciente é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos usando o consciente aqui agora. Então, quando eu estou falando, quando vocês estão prestando atenção, vocês estão trabalhando esses conteúdos, isso é o consciente. Aquela parte que toca a água, né, e um pouco abaixo da superfície, Freud vai chamar de pré-consciente, né, que é responsável pela memória e pelos conhecimentos armazenados. Né? Então, se eu perguntar para vocês aqui, qual é a questão 919 do Livro dos Espíritos? Aí vocês vão parar para perguntar, vão parar para pensar. Qual é a fórmula que resolve a equação de segundo grau? Então, essas informações elas não estão na tua mente, mas elas estão numa área, no armazenamento. Né? Que quando você precisa, você vai lá, você tem acesso, você vai lá e vai buscar essa informação. Né? E a parte submersa é o chamado inconsciente. O que tem nesse inconsciente? Todos os desejos mais secretos. E quando eu falo desejo, eu não estou dizendo, eu não estou associando a moral. Qualquer desejo. Né? Então, por exemplo, se eu olho alguém e tenho aquela vontade louca de dar um murro, isso está no inconsciente. Tá? Ah, mas eu devo fazer isso? Aí já é outra história. Né? Mas o desejo existe. Então, esse desejo não importa se ele atenta contra a moral, se ele é ético ou não é, ele está ali dentro. Tá? Todos os traumas que a gente viveu, todas as experiências dolorosas, todas as ações violentas, toda a essência do egoísmo está aqui, no inconsciente. No inconsciente está tudo aquilo que você faz e quando perguntado por que fez aquilo, você diz, eu não sei. Nossa, por que você atravessou a rua desse jeito? Não sei. Não atravessei. Aí tem um colega que conta uma história muito interessante, para a gente ver como é que é esse processo. Ele falou que tinha uma amiga, aí essa amiga ela foi num salão para fazer, na época, nem sei se existe mais isso, mas na época existia, que era a tal da escova inteligente. Né? Aí ele foi encontrar com ela, saiu. Quando dobrou a esquina, ela pegou um espeto, né? Fez um coque e prendeu o cabelo. Aí ele perguntou assim, pô, você acabou de sair do salão, você vai e prende o cabelo, por quê? Aí ela falou assim, não sei, eu me sinto mais segura. Isso é inconsciente. Quando a pessoa toma uma ação e não sabe por que tomou aquela ação, essa ação está no inconsciente. Por alguma razão. A gente não sabe qual a razão, mas ela existe. Além dessa estrutura, Freud ainda coloca o que ele chama de elementos dinâmicos da psique. Né? E ele vai dividir esse iceberg em 3 partes. A primeira
é o id, né? O id você percebe que o id está todo dentro d'água. Ele está todo abaixo da linha d'água. Então o id é completamente inconsciente, que são os desejos, são as minhas vontades. É tudo aquilo que eu quero fazer. Não importa se seja, não importa se seja correto ou não, é o desejo que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu desejo andar pelado na rua. É um desejo. Isso está no id, tá? Do outro lado, eu tenho o superego, tá? Percebe que o superego ele tem uma parte que é submersa, que é inconsciente também, e tem uma parte que está fora da água, né? O que é o superego? É o sensor, é o juiz. É o superego onde estão gravadas as leis de sociedade, as leis familiares, né? Mas também são traumas, são situações que os pais ou professores ou alguém de autoridade coloca, imputa sobre a pessoa. Então é ele que vai dizer, não, você não pode andar pelado na rua porque isso é crime, atentado violento ao pudor. Você vai preso. É o superego que vai bloquear, que vai dizer ou vai contestar os desejos do id. Tá? Então, como ele tem... Então, trazendo um outro exemplo. A criança que... Nossa, se tiver alguém, por favor, me desculpe. A criança que é muito tímida, né? Nossa, ele é tão tímido, ele não fala com ninguém. Por que é tímido? Porque o pai ou a mãe diz assim, se você mexer alguma coisa e quebrar, você vai levar uma surra. Percebe? Isso não é uma lei, isso não é uma lei, mas foi alguma coisa que alguém imputou. Então isso fica no inconsciente. Então a criança não mexe em nada, ela fica quietinha, ela não fala. Porque se ela falar, ela pode apanhar, ela pode levar uma surra. E ela não quer sentir dor. A nossa mente trabalha para que a gente não sinta dor. Esse é o mecanismo. A gente é para não sentir dor. Então o que é que a criança faz? Para não sentir dor, ela fica quieta. Tá? Então isso é o efeito do superego sobre a pessoa. E finalmente, oi. Ele tem parte dentro da água e tem parte. Ah. Não, ele está para fora da água. Ele tem uma. Não, ele tem uma. Essa linha que divide, ele está ali fora da água. Ele tem uma parte fora da água. Tá? E por último, o ego. Quem é o ego? O ego é o mediador. É ele que vai acatar a decisão do superego ou ele vai acatar a decisão do id. Então é ele que vai mediar esse processo. Então um exemplo assim muito simples. Estou andando na rua, né? Aí tem uma loja de chocolate. Aí o id vai querer o quê? Vamos gastar o dinheiro com chocolate. Né? Aí o superego vai dizer assim, olha só, você já está no cheque especial, você já estourou o cartão de crédito, você está com colesterol alto, você está com diabetes, você está com isso. Quem decide se entra na loja ou passa direto é o ego. Né? Ego é a palavra, acho que latina, para eu. Então, é a minha essência. Tá? Poderia ser a experiência também. Então, Porque quando eu recebo alguma coisa, não dá, mas eu vejo nada. aí você está no. Aí você está no. Aí é o ego, né? Aí, não, então, aí essas experiências, todas as experiências, elas estão no superego, porque é tudo que você aprende. Então, quando você toma uma decisão rápido, é o superego que diz, não, é assim, e aí o ego acata, né? Oi. Ah, pode falar. E Fala, Beatriz. quando a pessoa se sente culpada, com tudo que acontece, ela acha que é ela, a culpa é dela, tudo é dela. Tá. A Beatriz está perguntando quando a pessoa se sente culpada.
né? Acha que tudo é culpa dela, tudo que acontece é culpa dela. Isso foi um conteúdo que foi colocado por alguém, tá? Então, ele sempre vai dizer assim, foi você que fez, é sua culpa. A pessoa se sente culpada porque isso acaba sendo imputado a ela de alguma maneira, né? E ela, como isso foi feito por uma pessoa de autoridade, então pai, mãe, professor, né? Então a gente ouve muito assim, né? A gente já ouviu muito assim, a criança ela não consegue resolver um problema, né? Aí o pai nervoso, né? Não, percebe? O que eu quero mostrar é o seguinte: nem sempre eu quero fazer aquela ação, mas as circunstâncias me levam a tomar aquela ação. Então, às vezes, o pai está estressado porque quase foi demitido no trabalho, teve um dia estressante, teve um trânsito para voltar para casa alucinante, então ele está com a cabeça a 1.000 por hora. Aí a criança diz assim: eu não sei fazer eu não consigo fazer esse dever. Aí o pai fala assim: mas você é burro. Pronto. Né? Por que o pai falou você é burro? Porque ele tá num estado de esgotamento completo. Então ele vai gritar. Só que a criança, como é uma pessoa de autoridade, falando para ele você é burro, ele vai entender que ele é burro. E isso vai ficar gravado no superego. Então toda vez que ele for tomar, por exemplo, está num trabalho de escola, num trabalho de grupo, aí ele vê um erro, vê alguma coisa que está errada, ele vai falar, não vou falar porque eu sou burro, todo mundo vai rir de mim. Pronto. É assim que funciona. É assim que funciona. Fala, Adriana. Então, temos que fortalecer para conseguirmos tomar decisões saudáveis. A gente tem que trabalhar um equilíbrio dos três, né? Na verdade, quando você tem o indivíduo saudável, ele tem um equilíbrio desses três elementos. Porque nós estamos falando num lado onde o superego é opressor, mas também tem um lado que o superego ele é enfraquecido. Então o id toma conta. Então Freud, esse nome mudou, eu não sei como é que é a nova nomenclatura, mas ele chama de pervertido. O pervertido é aquele que tem o id acentuado. Então ele não se importa com o que está acontecendo à sua volta, né? Então a ideia é você trazer um equilíbrio. Por isso que a psicanálise ela vai tentar identificar essas limitações, né? Esses abusos de um lado ou do outro, através da fala, para que o indivíduo ele atinja esse estado de equilíbrio. Então, o ideal do indivíduo é ele ter essas três funções equilibradas. Nenhum de nós tem. Né? Se você quer saber, eu tenho equilibrado ou não? Não, nós não temos. Né? Nós não temos. E a gente vai ver depois, quando a gente estudar a psique, né? Como Jung define a psique, a gente vai entender que a gente vai chegar nesse equilíbrio que Freud propõe aqui, quando nós formos espíritos superiores. Aí a gente vai ter o equilíbrio dessas funções. O que nós estamos fazendo hoje é buscando equilibrar esses três elementos. Tá certo? Fala, Marcelo. Eu acho que em mim trabalha muito assim, já foi o recurso. Eu comecei a ver que eu posso ter uma culpa a vida toda. Eu escolho essa minha vida. Eu vou ver com ela. Parte do que eu não quero que saiba, eu acho que é diferente. Quando eu começo a entender que ele me traz essa culpa de uma forma de reparação, eu começo a entender melhor. Então, quando Jesus, o Marcelo estava falando com a questão de como conviver com essa culpa, né? Na verdade, então, a ideia, o que Jesus nos oferece? Né? Jesus nos oferece que a ideia de responsabilidade, que é diferente de culpa. Eu sou responsável pelo que eu fiz.
e eu preciso, vou reparar esse processo. Por isso que, por exemplo, no caso da mulher adúltera, né, aquela mulher era culpada? Era. Porque ela feriu a lei vigente na época. Né? Jesus, em algum momento, chegou e disse assim: não, minha filha, você não tem culpa? Não. Ele disse a alguém te condenou? E ela falou: não, nem eu te condeno. Vá e não erres mais. Vá e não peques mais. Então, esse vá e não peques mais é o antídoto para a culpa. Porque o erro, ele é inerente à nossa evolução. Então, errar é parte do processo de aprendizado. Mas, o que acontece? Quando eu não tenho o equilíbrio para poder lidar com o outro, eu vou acabar... Mas não é que eu queira imputar uma culpa. Né? A minha condição psicológica força essa situação. Por uma questão de autoridade, por uma questão de liderança. Né? Então, o que eu tenho que entender? Errei, sim, mas o que eu posso fazer para resgatar esse erro? E a grande ideia desse contexto, né, entre culpa e responsabilidade, a gente vai entender nas atitudes que Pedro e Judas tiveram diante da traição de Jesus. Então, Judas, ele trai Jesus e sente a culpa. Ele sentiu a culpa, e a culpa foi tão grande que culminou com seu suicídio. Pedro também traiu Jesus. E no meu ponto de vista, a traição de Pedro foi muito mais séria do que a traição de Judas. Mas o que Pedro fez? Errei, e eu não vou repetir mais esse erro. Eu vou me esforçar para melhorar, para que eu não repita mais esse erro. Tem a negação, Pedro, né? Isso. Pois ele vai dizer: Pedro, tu me ama? É. Pedro, tu me amas? Desse contexto. Oi. Pode falar, Beatriz. E a insegurança? Meu filho é muito inseguro. Tudo ele acha que não vai conseguir. Aí eu falei assim: mas, Léo, você é inteligentíssimo. Errar é humano, mas você tem que enfrentar. Pare de achar que você não vai conseguir, que não é por aí. Não é por aí, você consegue. Mas, tanto que olha só. Pode falar. Agora ele é muito elogiado no emprego. Eu não te Então, falei? a Beatriz está comentando que o filho é muito inseguro. Desculpa, é uma pessoa muito insegura. A insegurança, por exemplo, todo esse processo ele precisa, é interessante ser tratado em terapia. Tá? O que leva uma pessoa a ser insegura? Podem ser N situações. Podem ser muitas ideias, mas a questão da insegurança, aí eu não vou entrar porque é um assunto também que a gente vai ficar não sei quantas horas discutindo, é a questão da teoria do apego. Tá? Tem um psicanalista inglês chamado John Bowlby. A Janaína vai falar: eu conheço John Bowlby. John Bowlby, ele coloca uma teoria que ele chama teoria do apego. Né? O que ele fala nessa teoria? Dependendo porque a criança, ela sempre vai para buscar o seu aprendizado, ela vai testar as diversas possibilidades. Então, ela vai fazer diversos testes. Então, por exemplo, se ela tira 10 na escola, o que ela espera? Ela fica feliz. Mas qual a reação dos pais? Né? Se o pai fica feliz, beleza, então é essa a resposta que eu esperava. Mas se o pai chega e diz assim, não fala nada, ele fica assim: e aí? Pô, eu fiz uma coisa maravilhosa, não aconteceu nada. Aí ele faz uma coisa, ele foge da escola, faz alguma coisa, e os pais também não fazem nada. Ele fala assim: gente, que reação que eu vou esperar deles?
Então isso gera uma insegurança. Porque eu não sei o que o outro espera de mim. Né? Porque eu não tenho uma resposta. Eu jogo as coisas e eu não tenho uma resposta. Eu faço as perguntas e eu não tenho um retorno para dizer assim, isso foi bom ou foi ruim. Então a insegurança está muito ligada a isso. Porra, será que eu estou fazendo uma coisa boa? Porque eu não tenho uma referência. Esse é um exemplo, tá? Mas assim, a identificação do motivo da insegurança é interessante fazer um trabalho na terapia. Os pais falam, não faz mais nada. Essa frase, não fez mais que a sua obrigação. Né? Então a frase, não fez, por exemplo, o aluno tira 10, né? E aí o pai fala, não fez mais que a sua obrigação, o que eu preciso fazer para conquistar? Então vai ser outra figura, né? Com esse problema de insegurança. Fala, Fabi. Ia lá para casa e tinha uma delas, e a minha maior reclamação, e eu sentia que ela tinha essa segurança, porque toda vez ela chegava para mostrar os pais, eu tirei 9, aí o pai virava e falava assim, não vou 10. Mas eu vi uma vez, foi um programa de humor, né? E achei essa pergunta fantástica. E aí eu gostei muito da resposta que um dos humoristas deu. Que ele diz assim, é melhor... como é que fala assim? Como ser um bom aluno estando na turma do fundão? Né? Que é quem fica... A turma do fundão é a turma da bagunça, né? Aí o cara falou assim, não, mas olha só. Olha que interessante. Um 8 que você tira na turma do fundão vale mais que um 10 para quem senta na frente. Por quê? Porque você tem um monte de fatores ali interferindo e você consegue prestar atenção na aula, você consegue ser um bom aluno, então o 8 ali vale mais do que o 10 ali na frente. Ainda tem um outro detalhe. Se você sempre tira 7 e tira 9, os teus pais vão ficar felizes. Mas se você sempre tira 10 e tira 9, tirou 9. Então, a gente é esse senso. Então, o que o aluno vai fazer? Vai começar a tirar nota baixa. Fala. Esses casos, né, a tendência é buscar a aprovação sempre. Então o inseguro ele vai buscar a aprovação sempre, porque ele não tem essa aprovação. Tem mas aí tem, tem uma... Eu causei sempre sou eu, né? Eu sempre causo essas discussões, né? Às vezes em live espírita. Mas tem uma frase que é muito utilizada na psicanálise, né? E a gente vai levar esse contexto para todas as coisas da nossa vida, que quando diz assim, o abusador, ele foi um abusado. Ele foi alguém que foi abusado. Então, o que você falou, ele repete processo. Ele vai repetindo aquilo. Mas por que ele repete? Por N razões. Por isso é que tem que ir para a terapia. Por isso é que tem sempre a questão do processo terapêutico. Né? A terapia vai te ajudar a entender, né? a entender o que levou e te dar roteiros para que você consiga mudar essa sua forma de agir. A atividade foi interessante, porque todas as nossas experiências estão no consciente. Nós estamos tendo princípios de se equilíbrio, né? Devemos se equilibrar. Então, o superconsciente e o ego. Né? Então, dentro dessa bagagem que nós fazemos, ali também está a solução dela, de ter o equilíbrio disso aí, que vem com parte externa, através
Uhum. Através do tratamento, né? Uhum. Uhum. Todo o processo espiritual. O detalhe é o seguinte, a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Freud, essa estrutura de Freud, a questão espiritual, ela não fica clara, né? Porque ele foi, quando a gente vai entrar agora nisso, né? Quando a gente abordar a ideia de Jung, né? Como é que Jung enxerga a mente, enxerga o inconsciente, você vai perceber que essa visão do espiritual ela vai ficar muito mais clara. E é por isso que a psicologia profunda ela foi utilizada por Joana para explicar as questões do espírito. Tá? Então, Jung vai usar o termo inconsciente da mesma maneira que Freud, para descrever conteúdos mentais que não são acessíveis ao ego. Então, nessa imagem aqui, todo esse conteúdo que está aqui embaixo, o ego não tem acesso. Né? Mas ele acaba se externalizando de alguma maneira. Né? Para Jung, o inconsciente não é um quarto de despejos, não é um sótão, aquilo que você pega aquela coisa ruim, joga lá dentro e esquece. Né? Que é o que Freud dizia. O Freud vai dizer que o inconsciente estão ali, é tudo de ruim, só tem coisa ruim ali dentro. E Jung vai dizer que não. Né? Que o inconsciente ele é parte real da vida do indivíduo quanto é o mundo consciente. Então ele vai fazer essa correlação, né? Que o inconsciente ele interage com o consciente. O inconsciente de Jung ele vai interagir com o consciente. E aí tem um livro dele, eu estou lendo tanto livro que eu já nem sei mais de onde é a frase, mas ele fala assim: imagina um farol iluminando uma noite escura. O que o farol bate é o consciente. Mas tem um monte de coisa que não é consciente. Mas esse farol gira. Então aquilo que era consciente em determinado momento, ele deixa de ser. Eu achei fantástica essa definição. Por quê? Porque esses conteúdos eles vão mudando. Por que mudam? As nossas experiências, as nossas vivências, as nossas bagagens. Então tudo isso vai mudando esse foco do farol, onde eu estou me guiando. Né? Hã? É tudo. Né? Oi. Calma. Calma. Né? A casa mental, André Luiz vai dividir em 3 partes. E ele vai dizer que uma das partes está ligada para o futuro, uma outra para o passado e a outra para o presente. Né? Que ele vai usar essa questão da casa mental para definir o que é ansiedade e depressão. Né? Então, a ansiedade é quando o meu foco está no futuro. A ansiedade, o meu foco está no futuro, sempre. A depressão, o meu foco está no passado. Por que eu não fiz? Por que naquele momento da minha vida eu tomei essa decisão? E aí você fica preso ali. Então, não estou falando da depressão orgânica, tá? A pessoa que já nasce com a deficiência da produção. Mas a depressão que ela é adquirida ao longo das experiências. Então, a depressão ela tem sempre um foco no passado. A ansiedade tem um foco no futuro. Mas isso é assunto para outra. Né? Jung, o que ele vai falar? Né? Consciente, né? Que é aquela estrutura fora da água. Né? Nesse consciente, você vai ter pensamentos e percepções, tá? Que ele vai chamar... Ah, não. Você tem o pré-consciente, onde estão as memórias, conhecimentos armazenados, tá? E o inconsciente, aí que vem a festa, né? Ah, não, isso é de Freud, desculpe. A ideia de Freud, né? Do consciente, do inconsciente, do pré-consciente. O que está no inconsciente? São os nossos medos, são aqueles desejos inaceitáveis, são
os desejos irracionais, os motivos violentos, as experiências traumáticas ou vergonhosas, o egoísmo, os impulsos imorais. Então, tudo isso está no inconsciente. Ou seja, aquele quarto mesmo da bagunça, né? Aquele quarto daquela coisa que eu não vou precisar mais pegar na minha vida. Agora, o de Jung. E a gente vai ver que tem uma grande diferença. Olha a diferença. Freud, ele pega o iceberg para explicar o modelo da psique. Nós estamos falando do consciente e o inconsciente, eu uso o iceberg. Então, o iceberg, eu não consigo definir todo o modelo mental de Jung, para a gente ver a complexidade que é. Então, a gente vai ter o consciente, né? Nesse consciente, eu tenho comportamentos, pensamentos e habilidades, tá? Que é o ego. É o que Jung vai chamar de ego, que tem uma visão diferente da visão de Freud. Tá? A gente vai depois a gente vai trabalhar muito essa questão do ego. E eu tenho o inconsciente. Esse inconsciente, eu vou ter lá em cima o inconsciente pessoal, que a gente vai ver o que é, né? Que são crenças e valores. O inconsciente pessoal, para a doutrina espírita, é aquilo que eu constituí nesta encarnação. São as experiências que eu vivi nesta encarnação, que são percepções, memórias e conhecimento, para Jung. Tá? Aí eu tenho, mais para baixo, né, os processos de identidade, de afiliação e as questões da infância e questões hereditárias. A afiliação é fazer parte. Então, é essa questão de fazer parte de um grupo, de uma instituição, etc. E, por fim, né, aqui embaixo, o inconsciente coletivo. E nesse inconsciente eu tenho minhas necessidades, os medos, impulsos, motivações, as programações verbais, influências e exemplos e episódios específicos. Tá? Então, esse é o modelo de inconsciente e consciente para Jung. Eu prometi da outra vez que eu ia botar os slides. Eu repito, eu vou botar os slides no grupo e vou botar esses também. Então, não precisa se preocupar, porque essas imagens vocês vão receber. Tá? Oi. Onde o farol não passa, fica na sombra. Se não coloca a luz, não leva para o consciente. Virar complexo cheio de energia. Vira complexo cheio de energia que rompe quando atravessar. E a relação entre esses valores positivos ou negativos não seriam o superego. O superego ele tem valores positivos e negativos. Sim. Porque, por exemplo, você está tirando habilitação para dirigir. Então, no curso da autoescola, você vai aprender os sinais. Né? Então, por exemplo, você está num carro, você vê uma placa de pare, o superego vai falar, eu aprendi que nessa placa eu tenho que parar. Então, isso é um conteúdo positivo. Tá? Então, assim, olhar para os lados para atravessar a rua, ter cuidado, ter higiene, ter isso, porque a higiene evita doenças, evita determinadas coisas. Isso são conteúdos do superego. Né? Porque se eu quisesse, assim, eu não quero escovar o dente. Eu quero passar 10 dias sem escovar o dente. Eu posso. É um desejo. Né? Mas o superego ele vai dizer assim, não, vai ter cárie, você vai perder o dente, etc, etc. Né? Então, tem os conteúdos positivos. E tem os conteúdos negativos, que são as questões, os reflexos dos pais, o reflexo do professor. Né? Então, o superego ele tem os dois conteúdos. A questão dos complexos, a gente vai ver isso mais à frente. Né? Porque, na verdade, quando o Jung fala da questão do farol, o que ele está iluminando é o que eu estou usando naquele momento. Mas é o que Jung vai falar. O inconsciente não é mal. Não existe esse negócio de bom e mal para o inconsciente. Ele não sabe se é bom ou se é mal. Ele é amoral, ele é atemporal. Ele não tem referência nenhuma. Quem tem a referência é o ego.
O inconsciente ele não tem referência nenhuma. O consciente tem a referência. O inconsciente não tem referência nenhuma. Então ele não sabe o que é bom ou o que é mal. Eu vou ter que... Aí entra o processo de educação. É tornar esse processo inconscientes conscientes. Quando dizendo assim, eu não posso fazer isso. Não dá para fazer isso. Vai prejudicar o meu semelhante se eu fizer isso. Você falou assim, o consciente não tem essa noção. Isso é um processo consciente que é construído pela educação. Aí, pegando a ideia da doutrina, quando a gente tem idade, a gente passa por aquele período da infância, onde a gente não lembra de fato dessa reminiscência, certo? E aí ele está o papel dos pais de educar. Sim. A gente queria falar que na infância, então, o espírito também tem essa parte que ele traz as lembranças, mas ele ainda não tem condições de discernir. E aí, com essa questão da educação, vai se criando esse consciente a partir dessa experiência? O inconsciente... Vamos trazer pelo que Jung está dizendo. Deixa eu explicar a primeira questão do inconsciente, depois a gente volta nessa questão aí. Tá? Esse é o modelo... Aí fala assim, nossa, eu nunca vou entender isso. Vocês vão ver essa imagem durante o curso inteiro. Então, o que eu tenho aqui? O que nos cabe, né? Eu tenho aqui o inconsciente pessoal, né? Que para Jung são as experiências individuais que foram reprimidas ou esquecidas como traumas, frustrações. Sempre o inconsciente pessoal, nessa vida. Tá? O inconsciente pessoal também guarda informações que foram aprendidas de forma subliminar. Ou seja, coisas que nós aprendemos de maneira implícita. E para Jung, o inconsciente coletivo são experiências comuns do coletivo de toda a humanidade, passadas para as novas gerações. E são os mesmos para todas as pessoas e culturas. Pronto. Aí danou-se tudo, né? O inconsciente coletivo, ele não são experiências pessoais, ele não é adquirido individualmente. Ele é herdado. E é isso que é fantástico, essa correlação com a doutrina espírita. O inconsciente coletivo, e aí respondendo a pergunta, imagina um quebra-cabeça, todo em branco. Quando o indivíduo nasce, ele nasce com esse quebra-cabeça em branco. Então, o que tem? Quais são as peças ali? São as experiências que ele viveu em algum momento da sua existência. Só que vão ser preenchidas com uma peça diferente, porque nós não somos os mesmos da Idade Média ou da Idade Antiga. Né? O que Jung vai dizer? Que as experiências vividas por uma pessoa na Idade Antiga, elas são herdadas por todos nós. Tá? Então, eu gostei muito do modelo do quebra-cabeça, porque o quebra-cabeça ele está em branco. E aí eu vou montando as peças. Tá? São os aprendizados pelos quais a gente passa. Então, quando a criança nasce, ela tem esse inconsciente coletivo, mas ele está todo em branco. Então, alguma coisa que era ruim, que foi uma experiência negativa numa determinada existência, ela pode ser ressignificada através da experiência dos pais. Nós temos que comunicar. Logo, dentro da minha consciência, não existe uma ação que vai me constranger. Então, dentro da minha consciência encarnatória, poderia uma parte que eu acho que são registrados, né? Mas várias oportunidades
qualidade de vida que eu acesso essa Sim, minha psique, essa objetivo. porque o inconsciente, ele brota, né? Ele acaba brotando, de certa forma, né? Mas, como você já traz isso, né? Como você já traz esse mapa, né? De uma certa forma, e aí é questão de entender, né? Por exemplo, por que que nós não empunhamos uma arma de fogo para tirar a vida de alguém? Porque a gente sabe que isso é errado. Desde sempre. Por quê? Porque essa situação do inconsciente, que está no inconsciente coletivo, ela já foi resolvida. Para outros ainda não. Por quê? Porque os quebra-cabeças, eles são o mesmo, mas eles são ordenados de forma diferente. Mas tem. Então, aí a gente vai entrar num outro conceito que Jung coloca, que são os arquétipos, né? Então, o inconsciente coletivo é esse conjunto de arquétipos. O que é um arquétipo? A gente vai falar disso mais à frente, porque Joana vai fazer referência, mas eu não vou bagunçar a cabeça de vocês. Imagina um vaso. Então, eu tenho vários vasos que são as determinadas representações da minha vida. O arquétipo, cada um enche de acordo com as suas experiências. Então, vamos lá, vamos para o exemplo. Se eu pegar no dicionário e ver qual é o significado da palavra mãe, o que é mãe? É a genitora, a mãe é aquela que dá a luz, é aquela que cuida da prole, etc, etc. Beleza? Isso é um sinal, né? Então, quando eu falo, quando a gente pega as referências de mãe que está no dicionário, a gente já tem uma ideia. Aí eu pergunto para você, o que é que representa mãe? Para você, o que é mãe? Aí um vai dizer, vai falar de amor, vai falar de cuidado, vai falar de abandono, vai falar de ausência, vai falar de indiferença. Isso é o que eu enchi esse arquétipo. Então, nunca é o mesmo para todo mundo. Então, por exemplo, os povos das culturas orientais, eles vão encher esses arquétipos com uma coisa diferente. Tá? Então, e a família tem uma colaboração com relação a isso. Tá? Então, nós vamos encher de uma forma diferente. As pessoas que tiverem experiência diferente vão encher esses vasos de uma forma diferente, com suas próprias ideias, seus próprios conceitos. Fala, Adriana. É. Boa pergunta. Boa pergunta. Se você sabe, se você conhece a doutrina espírita, você sabe por que ele. E Jung, ele vai dizer que isso, ele não explicita isso, né? Ele vai dizer que isso é herdado dos ancestrais, né? Nós herdamos, como ele fala na obra, né? Nós não nos lembramos das imagens, mas herdamos a predisposição para reagir ao mundo como os nossos ancestrais faziam. Não, ele vai dizer que, de alguma maneira, né, essas características, elas são passadas de geração em geração, né? Tem um estudo, né, um estudo científico que diz o seguinte, que foram encontradas nas nossas células resquícios, né, elementos da água do mar de milhões de anos atrás. Então, Jung se baseia, né, por que na minha célula tem elementos da água de 10 milhões de anos atrás? Ora, se a questão material ela pode ser transmitida, por que não a questão dessas heranças? Porque ele vai dar o seguinte exemplo: como é que você me explica
a aranha, ela nunca ter ido para uma faculdade de, sei lá, de artes plásticas e fazer a teia de uma forma perfeita. Não importa, né? Por que que o João de Barro, ele tem, ele já nasce com isso. Mas como é que você explica, né, que o João de Barro, ele consiga fazer aquela casa da mesma forma? Como é que você explica que a aranha, ela consiga desenhar a teia da mesma forma? E Jung vai chamar isso de inconsciente coletivo, porque isso já é herdado. Como é herdado? Eu não sei, mas é herdado, porque eu tenho essa capacidade. Fala, Adriano. Ah, A Renata está perguntando. Inconsciente coletivo seria a sabedoria universal? São as experiências da humanidade, dos ancestrais da humanidade. Ela vai ao utilizar a sabedoria terapêutica para a nossa existência e a estruturação do inconsciente pessoal do cerebro, chamada pela doutrina espírita de performa íntima. Jesus vai trabalhar. Quando a gente fala, né, a gente vê aqui o símbolo, né, parece que tem uma separação. Mas, na verdade, o inconsciente é tudo. Não tem assim, até aqui é o inconsciente pessoal, daqui para baixo é o inconsciente coletivo, aqui é self, aqui é... Não, é tudo integrado. Né? Então, quando a gente pega qual é o nosso objetivo? Né? A gente vai falar disso muito mais na frente. O nosso objetivo, né, é o que Joana... Não, que Jung vai chamar de individuação. E aí, Joana tem um livro que dá o título que a gente vai entender, que é o Homem Integral. O que é o Homem Integral? É quando eu não tenho mais a persona, não tenho mais o ego. Todos esses elementos, eles são integrados ao self. Então, a individuação é quando eu não tenho mais consciente e inconsciente. É tudo consciente. Eu não tenho mais uma persona, não tenho mais uma sombra. É tudo uma coisa só. É individuação. Né? Então, o que Jesus nos convida é esse processo de individuação. É sermos uma única coisa. Esse é o objetivo. As lições dele têm esse objetivo, fazer com que eu não tenha mais, eu não necessite mais, porque tudo que está aqui é necessário para a gente hoje. É necessário. Por quê? Porque o nosso self, ele está em formação. Ele está começando. E se ele fosse exposto, ele seria facilmente destruído. Então eu tenho a persona, eu tenho o ego, eu tenho a sombra, eu tenho o ânimos e ânima, exatamente como uma forma de proteger esse self. Mas a finalidade, o objetivo de Jesus era essa pessoa, era esse homem integral. Por quê? Porque ele não tinha nada disso. Ele não tinha nada disso. Ele era o mesmo com qualquer pessoa. Ele levava os ensinamentos dele, ele levava toda a estudante da mesma maneira. Ele não precisava se esconder. Por exemplo, Públio Lentulus, para dar um exemplo, né, de um livro que a gente leu, de alguém que a gente conhece. Públio Lentulus, senador romano, orgulhoso. Quando ele está diante de Jesus, ele cai de joelhos e chora, mostrando uma outra faceta dele, uma outra persona. Quando ele sai do encontro com Jesus, ele continua, volta a ser o orgulhoso senador romano. Mas é uma persona. Tá? A gente vai ver, quando estudar a persona, a gente vai ver essas características. Fala, Adriana. Comentário do Michel. Jung propôs que o inconsciente coletivo é formado por arquétipos, que são padrões dogmáticos primordiais que se manifestam em mitos, contos de fadas, religiões e sonhos em diferentes culturas ao longo das... Por isso que Jung estudou tudo. Por isso Jung estudou
as mitologias. E ele fala uma coisa interessante. Olha que interessante. Nossa, a gente vai falar disso. Já viu que eu me empolgo para falar disso. Toda mitologia, ela começa sempre com o caos. E depois ela se organiza. Nós somos iguaizinhos. A nossa estrutura psíquica, ela começa quando a criança nasce, a estrutura psíquica é o caos. Ela não tem o ego. Ela não tem, não existe nada disso. Isso vai se construindo ao longo do tempo. Não, mas não é só. Ele fala de Gênesis, quando fala assim, no início era o caos, a terra era amorfa, etc, etc. Mas não é só na Gênesis. Se você pega a mitologia hindu, outros tipos de mitologia, você as africanas, de um modo geral, vai falar sempre, o início era o caos. Então, mas o caos ele não se resolve de um estalo da noite para o dia. É um processo de evolução. Você ia fazer uma pergunta, né? Eu ia fazer uma pergunta. Mas nesse momento, voltando à questão que a Sandra perguntou, consciente coletivo. Se a gente for parar para pensar na perspectiva espírita, nós temos várias existências, né? E nessas várias existências, nós temos diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes situações, né? Quando a gente reencarna, você fala do quebra-cabeça em branco, a gente, cara, eu estou fazendo uma pergunta, uma ocupação, mas a gente poderia pensar que não é questão que o meu quebra-cabeça está em branco. Na verdade, eu estou desfrutando uma nova página, que é o quebra-cabeça em branco, onde ali eu vou construir novas experiências. Mas é como se eu tivesse construído nossa existência enquanto espíritos, seria a construção de um livro, onde as páginas anteriores permanecem, serviram de aprendizado, não se apagam, mas elas são usadas na construção dessa nova página. A partir do qual eu vou, baseado em tudo que eu já aprendi, eu vou construir uma nova imagem. Então, então, as imagens elas são diferentes, mas a estrutura é a mesma. Como é que eu preencho? Qual a peça que eu vou colocar naquela estrutura? É essa a ideia. Dinâmico. Tem uma forma. Tem aquela. Exato. Fala, Ricardo. Fala, Ricardo. Espera aí. Fala um pouquinho mais alto, só. Que levaria a ele se ele descobrir que a Joana de Barro e outro companheiro, realmente tem ela dentro de Barro e nada fora. Ele deixa ela presa lá dentro. Isso. Inconsciente coletivo. Inconsciente. Todas as experiências, tudo. Então, assim, por que isso acontece? Porque isso está no inconsciente coletivo. Então, assim, como você explica isso? Não tem explicação. Né? Como ele aprendeu isso? Não sei. Sabe? Quem é o fofoqueiro que contou? Não sei. Né? Então, nós nascemos, voltando, né, com as predisposições para pensar, entender e agir de determinadas formas. Então, a gente já teve vários exemplos, mas eu vou dar mais um. A pessoa tem pavor de cobra. Nunca viu uma cobra, mas tem pavor. Por que ela tem pavor de cobra? A Jung vai dizer que é o inconsciente coletivo. Né? Tem gente que não tem. Mas por que não tem? Porque não teve uma experiência, ou não passou por uma determinada experiência pessoal que causasse medo.
mas pode ser que aquela pessoa tenha, que é a questão do livro, né? Eu posso ter feito uma página onde eu tive um problema sério com a cobra, então eu não posso ver cobra. Oi? Com a bagagem, exatamente. Só... Mas nem sempre essas disposições do inconsciente coletivo, elas se manifestam facilmente, né? Então, nem tudo vem à tona. Então, pode ser que eu passe pela minha existência, por essa existência, e determinados conteúdos do inconsciente coletivo eles não se manifestem. Mas, que é a programação reencarnatória, né? Exatamente. Então, não tem, aqui a gente delimita, mas essa delimitação ela não existe. Não posso dizer, aqui termina uma coisa, ali começa a outra. Né? Jung vai dizer que a psique ela é praticamente homogênea, a psique é o todo. Né? Lembra da frase de Jung, que a psique é o indivíduo? É isso. Né? É muito complicado. Né? Mas olha só a questão do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Questão 132. Deus a impõe com a finalidade de fazer com que a gente chegue à perfeição. Os espíritos vão passar pela experiência da encarnação visando objetivos. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O que ele está dizendo para a gente? Que o espírito, para evoluir, para chegar à perfeição, ele precisa passar por todas as experiências da existência corporal. Como essas experiências elas ficam gravadas? Como essas experiências elas ficam gravadas, né? No nosso inconsciente coletivo, segundo Jung, e no nosso espírito, a bagagem do nosso espírito, nós vamos utilizar delas para esse crescimento. Alguma dúvida? Todas. Normal, né? Então, assim... Oi? A tarefa é grande. Não, mas é para entender que essa ideia, né? Essa ideia do inconsciente, e eu quis trazer assim para a gente ver que não a gente vê, fica em dúvida com os conteúdos, mas percebe como a doutrina nos ajuda a ter esse entendimento? Porque o que eu quero trazer, quando eu trago esses conteúdos que Jung traz, é exatamente para isso, para que a gente comece a fazer essas ligações entre o que nós conhecemos da doutrina espírita, que muitas vezes parece muito vago, temos uma ideia muito vaga, mas, na verdade, tem toda essa ligação. E a gente mostra, assim, com o que Jung nos traz, que é essa correlação. Né? Que a gente consegue fazer essa correlação entre uma coisa e outra. Né? Oi. Em relação à evolução de isso inteligente, Nossa. Ele participou do toda a inteligência deve demorar o material. Ele celular. Estava vendo mas toda a experiência ali é um grande erro. A gente vai ver isso na segunda mensagem. Quando a gente for estudar Jesus e desafios, a gente vai chegar nesse ponto. E eu já vou adiantar um pouco aqui. Como espírita, é um grande absurdo eu não buscar discutir
uma frase que se repete muito, que é assim: Deus nos criou simples e ignorantes. Por quê? Deus simplesmente chegou, estalou o dedo e disse: não, agora ele vai ser espírito. Do zero. Não é do zero. O que a doutrina vai dizer? Que os animais, eles evoluem. Assim como nós evoluímos, os animais evoluem. Os animais vão evoluir até um determinado ponto onde eles já têm condição de ser um espírito uno, de ter o raciocínio, de ter o pensamento contínuo. Porque ele evolui, ele vai chegar no limite, e nesse limite ele vai receber o pensamento contínuo. Mas ele também evolui. Então, essa ideia de que Deus simplesmente cria espíritos, nada se cria. Percebe? Nada se cria na natureza. Tudo é um processo de evolução. Questão 540 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito vai dizer assim: nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Não importa quanto. Mas o que Kardec pergunta? Mas eu lembro das coisas quando eu... Não lembro. Mas o que eu tenho? O que eu trago da experiência como princípio inteligente, como espírito individualizado? O que eu trago? As emoções, os instintos. Aí tem a pergunta: seria validado no inconsciente No inconsciente. Isso é no inconsciente coletivo. Né? Segundo Jung, assim, as experiências dos ancestrais, dos primeiros hominídeos, né? do primeiro Homo sapiens, essas experiências vêm até os dias de hoje, né? No inconsciente coletivo. Porque nós sabemos fazer o fogo. Então, quando ele aprende alguma coisa, e isso vai para a coletividade, isso entra no processo do inconsciente coletivo. sobre a travessão madura. Gente, a gente fica pensando nisso. É tão complexo a travessão madura que a gente pode ter. Mas tem algum passo na medição que você vai ficar bem, na distância que tem que percorrer, como é a velocidade que tem que temos isso. Exatamente. Né? Então, são esses elementos. Então, o que você faz? Você relembra. Assim como o pode ser automático para ele já criou um hábito. Né? Sim. E isso foi uma outra discussão que a gente teve no curso do ESD com relação ao livre-arbítrio. Né? Tem um amigo que disse assim: os espíritos superiores, os espíritos puros, não têm livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Como assim não tem livre-arbítrio? Porque a vontade deles é a vontade de Deus. É a mesma. Não é que eles não tenham vontade. Não. O livre-arbítrio te deixa aberto à possibilidade de fazer o mal. É a dúvida. É a escolha. Né? Na verdade, assim, quando eu tenho... Ou pode ser que é um livre-arbítrio muito purificado, que quase praticamente deixa de ser livre-arbítrio. Né? Mas é assim, porque a vontade do Espírito puro é a mesma vontade de Deus. Nós não. Nós não temos livre-arbítrio total. Não. Exatamente. Então vamos lá. Tudo bem até. Tudo. Oi? Quer sair? Não, ainda não. 11h30. Tem 11h30. Então vamos lá. Hã? É até 11. Gente, acabou então. Acabou então. O pessoal está saindo. Então acabou, gente. Oi? Não, é 11 mesmo. É de 9h30 às 11. É de 9h30 às 11.